Dentro do cronograma do Criador, existem alguns pontos que nós podemos analisar separadamente. Eles fazem parte de um contexto sequencial, eu sei. Mas hoje, no caso, para o nosso melhor e maior entendimento, ou ficar mais fácil da gente entender, eu destaquei da linha de tempo da história de Deus 3 deles. Eles não interferem diretamente, não influenciam outros pontos, porém, precisam ser analisados. Como eu estou procurando entendimento, sabedoria, para decifrar quem é a besta do Apocalipse, que o mundo todo está procurando saber, cada um vê de uma forma, cada um enxerga de um jeito, cada um tem uma estatura, e cada pessoa tem uma forma de se manifestar. A minha é assim. Como eu disse, separei, destaquei 3 deles na linha do tempo, que no fundo eles não interferem diretamente. Eles não influenciam outros pontos. São eles. Como eu disse, dentro do contexto escatológico, eles possuem um peso que eu considero considerável, mas não interferem. Vamos lá. Eu vou falar sobre as 7 cartas de João às 7 igrejas, lá na Ásia. Contudo, a minha atenção maior será sobre a última carta à igreja de Laodiceia, que significa vontade do povo. Segundo ponto, os 4 cavalos do Apocalipse. E vou finalizar hoje com o milênio, que é um assunto pouco comentado e também muito combatido, discutido e questionado por muitos. Portanto, eu vou iniciar com uma visão global do plano de Deus e em acentuado teor a igreja de Laodiceia. Vamos lá. Eu dividi o livro da Revelação, o Apocalipse, em 5 partes. Porque fazendo desta forma, você vai ter um melhor aproveitamento de todo o contexto apocalíptico da visão de João. Então, o Apocalipse, ele se divide desta forma. Anote aí se você quiser. A primeira parte é a introdução. É a oficialização de Jesus Cristo como Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro. Você vai encontrar isso do capítulo 1, de 1 até o verso 18. A segunda parte, na sequência, verso 19 em diante do capítulo 1, o anjo diz a João: escreve as coisas que tens visto. Nesse tópico, o anjo estava falando daquilo que estava acontecendo naquele momento, na visão. E também o envio dos relatos às 7 cartas às igrejas, o verso 11. E também o anjo apresenta Jesus Cristo, supremo, glorioso, do verso 12 até o verso 18. A terceira parte, no mesmo verso 19, o anjo também diz a João: e as que são. Então João ali começa a descrever particularidades de cada igreja. E vai do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 22. E ainda, no mesmo capítulo 1, no verso 19, você vai encontrar isto que eu acabei de relatar. A quarta parte encerra
o verso dizendo: e as coisas que hão de acontecer. O anjo falou 3 coisas. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. E aqui compreende todo o livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4:1 até o capítulo 22, versículo 5. E finaliza a 5ª parte, que é o encerramento do livro, e as suas conclusões finais, que vai do capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse, do verso 6 até o 21. E há um fato aqui muito exclusivo. E sabe qual é? Que este livro da Bíblia, o Apocalipse, é o único livro na Bíblia que promete àquele que lê, àquele que ouve e àquele que guarda as palavras desta profecia. E o anjo avisa: o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, irmãos, é o único livro na Bíblia que promete abençoar você se você ler, se você ouvir e se você guardar as palavras desta profecia. No entanto, também informo, é o livro da Bíblia mais complexo, repleto de enigmas e alegorias, de difícil compreensão. Por quê? Porque ele exige do seu leitor ou estudioso conhecimentos específicos sobre escatologia. E quando se fala em escatologia, que é estudo das coisas do fim do mundo, você, que é um estudioso, tem que saber que você tem que conhecer de Gênesis até o Apocalipse. Portanto, há uma reprimenda aqui. Nós nunca devemos dar opiniões próprias. O que devemos fazer é buscar inspiração e revelação do Senhor Espírito Santo, a fim de compreendermos suas alegorias e metáforas. Irmãos, Apocalipse significa descobrir, significa revelação. E este nome, ele é proposital. Por quê? Foi Deus quem colocou esse nome, porque ele fala do seu conteúdo. João o escreveu quando estava preso na ilha de Patmos por perseguição aos cristãos pelo imperador romano. Ele foi escrito mais ou menos entre 90 e 95 depois de Cristo. E o imperador da época era Domiciano. E ele odiava os cristãos. Outro fato muito importante, o livro do Apocalipse, ele é um reflexo direto do livro de Daniel, que também foi exilado no ano 605 antes de Cristo. E ele teve, assim como João, visões acerca do fim dos tempos. Se você ler lá Daniel 9, 10, 11, 12, você vai ver isto. Outro fato mais que interessante, eu falei a vocês que o livro de Daniel foi escrito por volta de 605 antes de Cristo. E o Apocalipse, em mais ou menos 95 depois de Cristo. Vamos lá. Eu falei que o livro de Daniel foi escrito no ano 605 antes de Cristo. E o Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Porém, os dois livros citam, evidenciam o Império Romano. Um deles, Daniel, finaliza a visão de Nabucodonosor sobre os 4 grandes reinados exatamente com o Império Romano.
E quando foi isso, pastor? No tempo do imperador Constantino, onde o texto de Daniel 2:33 afirma sobre as pernas da estátua. Agora, se você quiser dar uma olhada aí, dá. Abre aí e dê uma olhadinha. E eu peço à irmã que coloque para mim ali. Porque eu estou falando de épocas. Olha lá, existe o gráfico de tempo, está vendo? O gráfico exato de tempo. Então, Daniel 2:33 afirma sobre as pernas da estátua. E ele, duas, né? Todo mundo tem duas pernas, né? As pernas de ferro se referindo, por um lado, pode ler lá, que se você olhar lá, tá? Olha aí no seu gráfico que está pertinho de você, e você vai ver que uma parte de ferro se referindo exatamente ao o imperador Constantino, e os seus pés de ferro misturado com barro. Olha lá. Aí já é profético, se referindo a um futuro império romano. E a prova disso está exatamente aí no gráfico que você está olhando do tempo versus espaço. A gente percebe que na era da graça, está aqui, era da igreja, aqui embaixo, olha lá, você vai ver, tem a cruz de Cristo, entrou na era da graça, finaliza com arrebatamento. Olhe para mim. A era da graça termina exatamente com o arrebatamento da igreja. Pode olhar lá. Contudo, as pernas e os pés da estátua da visão de Nabucodonosor ultrapassam a grande tribulação. Está vendo? Que está ali, ó. Ultrapassam. E isso teria que ultrapassar mesmo. É um período, a grande tribulação, de 7 anos, que se encerra exatamente com a destruição desta estátua. Se você olhar a linha do final, você vai ver que está exatamente nos pés da estátua. O tempo ali está corretíssimo. Que eram de ferro, misturado com barro. Ou seja, por um lado é forte, ferro. Mas por outro lado, barro é vulnerável. E aquela pedra que saiu da montanha, das 100 mãos, que ninguém cortou, ela foi certeira, porque ela bateu exatamente, eu desenhei uma pedra ali, né? Olha lá, pedra cortada 100 mãos. Eu dei o livro Daniel 2 lá, 34 e tal. Então, o que eu quero me referir é que essa estátua, ela está deitada na linha do tempo exatamente onde ela deveria estar. Se tivesse 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, a Bíblia estaria toda errada. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu levei mais de 15 anos para deitar essa estátua no lugar certo. Porque ela não pode estar no lugar errado. Deus estaria errado. Então eu quero dizer a vocês que tudo tem significado, simbolismo. Os pés são feitos, por um lado de barro e por outro lado de ferro. Está vendo? Os pés, a perna e termina com barro misturado com ferro. E sai uma pedra e bate no pé, exatamente a pedra batendo nos pés da estátua. E não se esqueça que esses pés possuem 5 dedos em cada pé. São 10 dedos. Simbolizando o quê? 10 reis, que são os mesmos 10 chifres do Apocalipse 17 e 12, se referindo ao futuro império romano. Olhe para mim. Muitos, inclusive eu, pelo que sei de escatologia, estes 10 dedos, eu creio que se trata da União Europeia.